Dá uns minutinhos aqueles e abre. Tá aberto. Vamos. Boa noite, pessoal. Já estamos ao vivo aqui na plataforma do Zoom e também no nosso Facebook. Vamos aguardar aqui uns minutinhos para o pessoal poder entrar e aí a gente já começa. Bom, acho que está começando a aumentar ali, já vamos dar as boas-vindas aqui, começar o nosso oitavo, o sétimo webinar na sequência. Primeiramente, eu gostaria de dar boa noite a todos os painelistas e também a todo mundo que nos assiste. Meu nome é Bruno, eu sou um dos sócios do Enlab. Juntamente comigo aqui estão o Frederico e o Leonardo, meus dois outros sócios. A Enlab é uma empresa que traz soluções de inovação para outras empresas, então nós somos uma empresa de inovação corporativa. Um agradecimento especial a todo mundo que aceitou nosso convite aqui. De coração, a gente agradece o tempo de vocês, de poder dividir conosco e com todo mundo que está nos vendo sobre esse assunto tão importante que é o mercado imobiliário. Lembrando que a plataforma que estamos transmitindo é o Facebook, então lá no Facebook da Enlab, por lá mesmo também podem ser feitas todas as perguntas. Estamos olhando aquelas perguntas e vamos botar aqui na roda para o pessoal. Nossos apoiadores hoje são a Band, o CDL Poa, o Sinduscom RS. Nosso muito obrigado por nos apoiarem, por apoiar essa causa e espero que a gente pode manter essa nossa parceria. É uma honra poder contar com vocês aqui, pessoas de relevância desse setor tão importante para a nossa economia, para o nosso PIB. A gente vem falando sobre diversos segmentos, o mercado imobiliário é um dos mais representativos e a gente está super feliz de poder tratar esse tema com pessoas tão legais e tão importantes desse segmento, né? Nesse webinar, a gente procurou, como os outros, buscar os elos da cadeia. Então, da parte de incorporação, da parte de fornecimento, do funding, da parte da venda, é legal nós termos uma visão completa do segmento e como que insights das pessoas, das lideranças dessas pontas podem ajudar outras empresas, outros empresários, enfim, o objetivo aqui é ajuda e é trazer insights para outros players. Bom, Léo, temos uma ação aí do CDL. Tem que abrir o áudio. Escuto, estava mudo aqui. A gente quer aproveitar agora no início para deixar um espacinho aqui e divulgar uma ação da CDL Poa, que é parceira nossa nesses webinars. A CDL Porto Alegre e a sua rede de parceiras lançou um projeto chamado Vamos em Frente. É uma iniciativa que envolve mais de 60 entidades representativas do varejo e do comércio aqui no estado, com o objetivo de angariar recursos financeiros em doações para compra de kits de alimentação, de higiene e limpeza, além de kits com máscaras reutilizáveis. A CDL Porto Alegre reuniu mais essas 60 entidades e está disponibilizando o site www.vamosemfrenters, tudo junto, .com.br para as doações. Tá? O doador pode entrar no site, pode indicar a cidade que ele quer fazer a doação, para onde ele quer que a doação seja encaminhada, tá? E com o apoio da entidade representativa dessa região, vão ser indicadas instituições para receber essas doações. Então, vamos enfrentando juntos aí o Covid-19, né? Faça a sua doação novamente no site www.vamosemfrenters.com.br. Bom, gente, dito isso, vamos iniciando o nosso painel.
contextualizando rapidamente, todo mundo já está ciente que nós estamos no meio de uma crise, né? A crise desencadeada aí pelo Covid-19. E como a gente entende que o mundo, a gente está num mundo globalizado, com cadeias de suprimentos interconectadas, não só aqui regionalmente, mas globalmente, inclusive, todos os negócios foram afetados de uma maneira ou de outra, né? Então, o nosso intuito nesse momento, enquanto Anlab, enquanto empresa na área de serviços de inovação corporativa, foi olhar para os nossos ativos, né, para o nosso know-how em gestão de inovação e para nossas conexões, principalmente, para a nossa rede de conexões. E a gente pensou que uma maneira interessante, né, de contribuir nesse momento seria justamente a gente ter essa oportunidade de trazer pessoas, né, com quem a gente consegue se conectar e fazer essa discussão, esse diálogo aqui juntos, né, para que através da colaboração a gente possa realmente dar uma luz, né, para todo mundo que nos ouve aí nesse momento e contribuir, né, com insights para o mercado. Então, vamos começar aí a nossa conversa. Acho que o Fred faz a apresentação aí dos nossos convidados de hoje, Fred. Isso, obrigado aí, Leonardo. Bom, pessoal, eu acho que o mais bacana de tudo que eu gosto de falar, eu acho que na maioria das crises, né, o empreendedor ele já é solitário ao natural, né? Ele tem que tomar decisões, o líder principalmente, e nessa crise mais ainda, porque a gente está em toda essa situação de confinamento e distanciamento social que nos afeta muito como seres humanos, né? O ser humano quer sempre estar junto socialmente, isso nos abala muito. Então aqui a gente está se acostumando, né, com essa questão digital, né? Mas é uma forma da gente estar junto aqui, conectados e passarmos um pouco isso para todo mundo, para todo o meio empresarial. Tá? Então, dito isso, eu vou passar, então, vou fazer uma pequena introdução aqui dos nossos convidados, né? Iniciando, então, pelo Juliano Melnick. Tá? O Juliano ele é diretor lá, obrigado, Juliano, pela presença, diretor da Melnick Even. A Melnick atua na construção civil e através de empreendimentos comerciais e residenciais. São cerca de 700 colaboradores diretos e mais de 3.000 prestadores de serviços nos canteiros de obra. Foi fundada em 1970 e completa 50 anos esse ano. Acho que melhor comemorar a festa no ano que vem, né? Mas é uma data muito legal aí, parabéns. Nosso convidado também é o Cláudio Coutinho, presidente do Banrisul. O Banrisul atua como um banco múltiplo, com operações nas carteiras comercial, de crédito, financiamento e de investimento, crédito imobiliário, de desenvolvimento, arrendamento mercantil e de investimentos, inclusive nas operações de câmbio, corretagem de títulos, valores imobiliários e administrações de cartões de crédito e consórcio, com foco no Rio Grande do Sul. São cerca de 10.000 colaboradores e a data de fundação, setembro de 1928. A Teodora Ciocari, gerente do comercial da FIDA, não sei se eu acertei sobre o nome dela, mas a gente não ensaiou antes aqui. A FIDA Argamassas, né, atua na mineração, produção de cal e argamassas, cerca de 400 colaboradores e foi fundada em 1954. O Carlos Ruschel, ele é superintendente da Crédito Real, que é um hub de serviços imobiliários com locações, vendas, condomínios, seguros e franquias. Vai nos dar uma visão aqui ampla de como é que está o mercado de locação, venda e todos esses nichos aqui. Tem 364 colaboradores e foi fundado em 1933. Como nosso mediador, o Cláudio Teitelbaum, já esteve presente no nosso webinar de segunda-feira como convidado, agora está mediando, representando aqui o Sinduscom, que é nosso parceiro nesse webinar. Ele é vice-presidente lá do Sinduscom Rio Grande do Sul. E a Melnick, então, atuando, na verdade, o Sinduscom aqui, estava apresentando a Teitelbaum errada. A Sinduscom, então, atua representando os interesses da indústria da construção civil no Rio Grande do Sul. São mais de 7.000 empresas filiadas, entre construtoras, incorporadoras e loteamentos. Fundação outubro de 1949. Legal, a gente está com um painel bastante gente, isso é bacana que o debate vai ficar super completo. Bom, pessoal, a gente estava até batendo um papo antes aqui de algumas questões dos impactos que estão gerando, de como é que cada um enxerga os cenários para frente.
Eu acho que agora o objetivo é a gente falar um pouco realmente de futuro, né, do que pode ser feito, do que as empresas estão fazendo nos segmentos de vocês todos. A gente vinha falando aqui como é que as coisas vão retomar, né, e até comentamos que nesse período em que não houver uma vacina ou algo do gênero, a vida vai ter que ser um pouco diferente, né? As pessoas vão ter que se adaptar a essa maneira diferente de se portar socialmente, com todos os cuidados, as empresas também. E dito isso, assim, pensando em uma visão de futuro, e eu queria abrir a pergunta para todos os convidados, uma pergunta inicial, depois eu passo a palavra para o Cláudio fazer a mediação. Entrar num ponto o mais objetivo possível. Qual seria o ponto que vocês veem como o ponto mais importante, né, o key point aqui, daqui para frente para as empresas de vocês? Se pudessem destacar um ou dois pontos principais que vocês vão se focar daqui para frente. Começar com o Cláudio Coutinho. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Agradeço a Enlab pelo convite e a oportunidade, o Cláudio também por ter feito o convite. Eu antes gostaria de, só para contextualizar também, falar um pouco do como é que o Banrisul viu essa situação desde o início da configuração da crise. No final da primeira quinzena de março, a gente já viu que essa crise ia ter contornos muito mais graves e a gente começou a tomar diversas medidas. A gente olhou em dois campos, né? O campo da saúde dos nossos colaboradores e clientes e do campo também financeiro. E também uma preocupação muito grande de manter o funcionamento do banco, porque todas as normas, todos os raciocínios, todas as consultorias para continuidade, para contingência, jamais se pensou numa contingência que seria uma doença contagiosa. Sempre se pensou que pode ter um problema na rede de energia elétrica, pode o prédio ficar inacessível, e você tem um outro site que você vai fazer suas operações. Lembrando que um banco ele não pode deixar de operar nem um minuto por dia. O banco, na verdade, ele tem a conta corrente, tem os sistemas de SPB, de pagamentos. Se ele não rodar, o cliente não sabe qual é o saldo, não pode retirar o dinheiro, não pode pagar o crédito. Então, nós temos que ter uma preocupação muito grande com a continuidade. E nós temos uma equipe de TI espetacular e a gente conseguiu, então, montar um sistema, desde o início dessa segunda quinzena, de separar equipes, de modo que a gente tem equipes de contingência. Caso haja uma contaminação com as pessoas que estão trabalhando in situ, você tem pelo menos duas equipes que podem substituir, fazer rodízio e fazer, então, a quarentena e a asepsia do lugar. E a gente também partiu logo para fazer um rodízio de home office, primeiro na direção geral, que a gente começou a colocar as pessoas trabalhando em casa. Então, dos 3.000 funcionários que tinha na direção geral, hoje só 240 estão trabalhando no local, o resto estão em casa, seja grupo de risco, seja em home office propriamente dito. Da rede de agências, dos 7.000 funcionários da rede de agências, mais ou menos metade estão trabalhando nas agências, a outra metade está em home office, e isso tem alguma variação que quando passa o final do mês, os momentos mais críticos, a gente coloca mais gente em home office, quando chega o início do mês é mais crítico, a gente coloca mais gente em home office. Também a gente sentiu necessidade de contratar um hospital de referência de Porto Alegre para nos dar consultoria em termos de saúde, porque, na verdade, a gente não sabia os protocolos corretos para que como nós deveríamos nos comportar caso houvesse uma contaminação, alguma coisa desse tipo. Então, esse hospital basicamente corroborou grande parte dos procedimentos que nós já estávamos tomando a partir de que a gente lia na internet, de recomendações do Ministério da Saúde, etc. Então, a gente conseguiu criar um ambiente que o banco passou a funcionar de uma forma totalmente diferente. E também, mesmo nas agências, a gente acabou implantando um horário diferente. A gente passou a atender de 10 a meio-dia os aposentados e as pessoas idosas, e de meio-dia até as 4 da tarde, sob agendamento por telefone, os clientes. Isso para evitar aglomeração nas agências. E, da mesma forma, também, do lado de fora, nós marcamos o chão para que as filas guardassem um espaçamento, caso houvesse. Além disso, a gente também tivemos que readequar o horário de abertura das salas de autoatendimento, de caixas eletrônicos. Então, a gente fez... Primeiro foi um pouco mais ousado, fechamos o fim de semana, a gente viu que não era possível, que a população demandava serviço, a gente acabou reabrindo parcialmente nos fins de semana. Tudo isso a gente fez praticamente nos últimos 30 dias, né, do dia 15 de março para agora. Além
da emergência de saúde e de contingência, a gente também se defrontou com uma emergência financeira. Então, a gente saiu tomando diversas medidas para apoiar as pessoas físicas, famílias, clientes do banco e as empresas, seja pequenas e médias ou grandes clientes do banco, basicamente gaúchas, que o Banrisul é um banco 95% do Rio Grande do Sul, na sua atividade. Então, a primeira providência que nós tomamos foi dar oportunidade para as empresas prorrogarem todos os seus vencimentos, os 2 próximos vencimentos, para 1 ano de prazo. Então, para que as empresas não ficassem com problema de fluxo de caixa de curto prazo em relação aos pagamentos ao banco. Então, criamos aí, graças também à TI, que trabalhou incansavelmente no fim de semana inteiro, e a gente conseguiu colocar no ar, no app do Banrisul, uma funcionalidade chamada Repac, em que as empresas poderiam, ou pessoas físicas, optar por prorrogar seus vencimentos, seus 2 próximos vencimentos para 1 ano, com 90 dias de carência. Isso foi inicialmente para as linhas de forma geral. Depois a gente estendeu esse mesmo critério para a área imobiliária, ou seja, um cliente que comprou o imóvel está pagando crédito imobiliário, ele pode prorrogar também as 2 próximas parcelas e diluir o saldo do contrato. Se for o plano empresário, o empresário pode pegar as 3 próximas parcelas e jogar lá para o final do contrato do plano empresário. No caso de crédito rural, a gente prorrogou até julho para os produtores rurais que não foram afetados de forma importante pela estiagem, e os que foram afetados pela estiagem do Rio Grande do Sul, a gente reprogramou para pagar até 3 anos. Além disso, as empresas que tinham crédito conosco, derivados de repasse de BNDES para investimento, a gente também prorrogou por 6 meses os pagamentos. Isso a gente acha que deu aí um alento. Além disso, a gente aumentou o limite de crédito de todas as empresas pequenas e médias em 10% e aumentamos também os limites do Banricompras em 10% de forma automática para todo mundo. Também decidimos que a gente não iria, nos próximos 90 dias, negativar nenhum cliente. Então, mesmo que a gente estivesse atrasado, a gente não vai negativar os nossos clientes. E também aumentamos todos os limites para a utilização do nosso app. O limite diário para um cliente normal fazer transações era de até R$20 mil por dia usando o app, passamos para 50 mil, assim como um cliente afinidade, cliente de alta renda, passamos esse limite de 50 mil para R$100 mil por dia de transações. Aumentamos o limite também que o cliente pode sacar nos caixas eletrônicos de R$1.500 para R$3 mil por dia, de modo a diminuir a contingente de pessoas indo então, ao caixa para fazer transações. Nós também temos R$11 bilhões de crédito pré-aprovado para pessoas físicas disponíveis para quem quiser sacar, além de R$3 bilhões de limites pré-aprovados para pessoas jurídicas, também pequena e média empresa, também tem havido algum saque, mas não tem sido importante. Além disso, nós amanhã vamos colocar no ar, já começando a implementar, a nova linha que o BNDES criou, que é chamado FOPAG, que é para financiar a folha de pagamento das empresas. Então, a partir de amanhã, a gente já está com essa linha no ar. É uma linha que é 3,75% ao ano de juro pré-fixado e com prazo bem grande. E esse recurso é 15% recurso do próprio Banrisul e 85% recurso do Tesouro. Nós temos também atendido grandes empresas do Rio Grande do Sul, todas que nos procuram a gente tem procurado atender, às vezes não conseguimos atender no volume desejado, mas a gente não estamos deixando de atender a ninguém. Olhamos o mercado, nossa visão, aí olhando para frente, eu acho que é um mercado que está muito complicado. Eu acho que as pessoas não têm horizonte, as empresas, muitas delas pararam de faturar. Então, o nosso papel nesse momento é tentar manter todos os nossos clientes vivos, dar fôlego para os nossos clientes, para que eles consigam passar esse mau momento. Essa que é a nossa missão. Então, a gente está olhando isso. Além disso, a gente também fez um outro movimento, foi em relação aos funcionários públicos estaduais que têm conosco crédito consignado. Nós também anunciamos domingo à noite que nós vamos repactuar as 3 próximas parcelas para quem o solicitar. Isso deve estar em breve virando também um app do nosso sistema do celular. Mas
é um contexto, de forma geral, muito complexo, porque é uma crise que você não tem data, que você não tem nenhuma visão econômica, porque ela depende essencialmente da saúde. E mesmo que hoje houvesse um decreto geral liberando todas as pessoas para saírem de casa, todas as empresas abrirem, certamente as pessoas continuarão com medo, não consumirão, vão ser muito restritos. Então, eu acho que a confiança só vai retomar quando essa questão de saúde, de fato, for resolvida. Mas, enquanto isso, nós, Banrisul, vamos estar apoiando as empresas e famílias do Rio Grande do Sul. Muito bom, Cláudio. Eu fui humilde aqui, pedi 2 medidas e veio uma lista aqui de... Não é fácil, né? Gerir um banco desse tamanho, né? Eu queria pedir para a Teodora, agora, conduzir a resposta dela, falando um pouco da cadeia de fornecimento, aí, Teodora, representando as mulheres. Aí, obrigado pela tua presença. Muito obrigada, eu que agradeço. É um prazer estar aqui participando com vocês. A gente teve um impacto um pouco diferente. O que aconteceu? Até o dia 16 de março, por aí, a gente nem tinha ouvido falar em coronavírus lá na cidade, né? Porque a FIDA ela é em Caçapava do Sul. Então, e como 70% da empresa é produção de calcário para o agronegócio e 30% que é a parte de argamassa para construção civil, e a gente está em plena safra, a indústria estava trabalhando normalmente. E aí, lá, a partir do dia 16, começou a se falar em fechamento, em quarentena, e aí, pensando em priorizar o calcário, a gente resolveu dar férias para todo mundo que trabalhava na parte de construção civil. Lá já é de praxe usar máscara, porque, né, como uma empresa mineradora, a gente lá tem poeira, então a gente já tinha essa segurança, a gente já tinha, porque o pessoal sempre usou máscara. Mas o que é que mudou? A gente deu essas férias para o pessoal, pensando em preservar o agro, e no dia 27 entrou o decreto da cidade que nós deveríamos, que todas o comércio e tudo deveria fechar. Só que até o dia 22 a gente forneceu normalmente para todas as obras do estado inteiro. Então, os canteiros de obra até o dia 22 a gente não sentiu diferença nenhuma. Estava tudo continuando. Na semana seguinte, a gente viu a nossa demanda cair 63%. De sexta de uma sexta-feira para outra, a demanda caiu em 63%. O que a gente sentiu? O pessoal ficou com muito medo, o pessoal começou a fechar, ou alguns funcionários começaram a ficar com medo e a não ir. E a gente, como a gente tinha feito uma reunião de planejamento antes, a gente, por sorte, já tinha dado férias para todo mundo. E aí, passou essa semana, na outra semana já começou a voltar. Por quê? Porque foi liberado lojas de materiais de construção. E como a gente fornece para ferragens e lojas de materiais, a demanda começou a subir de novo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque para dizer que o setor, no nosso caso, só Porto Alegre está parado. Então, a gente teve cidades, por exemplo, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia, Pelotas, que nunca pararam. E então a gente continuou trabalhando. Hoje a gente já está com a demanda em 80% do normal e nós estamos muito otimistas. Eu quero muito escutar vocês, porque nós, da parte da cadeia de suprimentos, a gente está muito otimista, porque no mês de março já teve faturamento 20% maior do que março do ano passado. Então, a gente vinha num ritmo super acelerado, fazendo investimentos. A gente fez um super investimento agora, está fazendo, né? Está em construção uma nova linha de produção. Então, nós estamos assim, olha, o Covid veio e nos deu um susto, mas nos deu um susto rápido, porque a demanda já está 80% da normal. Questão de inadimplência, a gente teve só ali na semana do dia 25, uns 17%, questão de inadimplência. Então, assim, por enquanto, a gente está otimista, a gente está achando que o pessoal está com esperança de voltar. Aqui em Porto Alegre, eu já vi que ontem foi protocolado um projeto de lei
para liberar a construção civil. Claro que ele precisa ser votado, tem todos os trâmites. Então, assim, olha, da nossa parte, a gente acha que segundo semestre, quem já tinha planejado o lançamento vai lançar. Esse primeiro semestre morreu, né? Mas só quando liberarem as obras vão continuar. E a gente acredita muito que o ano que vem a construção civil vai estar super bem. Então, assim, eu preciso ouvir de vocês para ver se eu continuo com esse sorriso no rosto. Legal. Depois eu quero ver se alguém vai comprar ali com o Ruxo ali. Vamos escutar. Construir, eu sei que vocês vão. Mas deixa eu passar para o Juliano para a gente falar um pouco da incorporação, Juliano. Bom, boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Fred e o pessoal da Live, muito obrigado pelo convite, né? E é um prazer aí com o resto do pessoal aí que está debatendo comigo, a gente falar do nosso segmento de construção civil. Falar um pouquinho de como é que nós enxergamos a crise e falar um pouquinho de futuro, né? A gente que trabalha no Brasil, que empreende no Brasil, né, já passou por diversas crises, né? No nosso caso, que a empresa está fazendo 50 anos, já foram um punhado delas, né? E toda vez que vem a crise, ela é sempre um pouquinho diferente, né, uma da outra, mas se busca e se acabam no caminho se encontrando soluções, né? Nós estamos aqui até hoje porque para cada uma delas, né, algumas não sabiam os caminhos de antemão, outros já se imaginavam alguma coisa, mas foi se vencendo, né, e passando por cima desses desafios e se encontrando soluções, né? E eu acredito que essa crise é uma crise um pouco diferente, porque ela envolve a saúde, que é uma novidade, né, um pouco diferente das que nós tivemos aí nos últimos anos, mas o reflexo econômico vai vir, não, essa famosa segunda onda, né, do reflexo econômico, e nós vamos ter que buscar as soluções, assim como no passado se buscaram as soluções, né? Não tem fórmula pronta, e a gente, cada vez que vai passando pelas crises, nós vamos aprendendo um pouco a buscar soluções criativas para esses novos desafios, tá? Então, acho que essa não vai ser diferente, e as empresas vão encontrar, ao longo do caminho, caminhos de solucionar o seu segmento, seja o nosso de construção civil ou os demais, né? O que nós fizemos, né, quando houve realmente o coronavírus chegou aqui, foi primeiro fazer um comitê, né, da diretoria para que a gente pudesse nos reunir e tomar as deliberações necessárias, fazendo subcomitês para que a gente pudesse primeiro pensar na saúde dos funcionários, né? Então esse foi o primeiro ponto, que tipo de precauções nós temos que ter. Posteriormente, né, acabou tendo esse decreto que as obras então estão paradas aqui na cidade de Porto Alegre. E em termos do escritório, hoje a gente tem mais ou menos 50% da equipe na ativa em home office, né? Pouquíssimas pessoas, às vezes indispensáveis do escritório, a grande maioria trabalhando em home office, né? No início, nós estávamos com praticamente 100% trabalhando em home office. Quando as obras pararam, então tem uma boa parte do escritório para suporte às obras. Então, essas pessoas receberam férias, nós seguimos com a outra metade, dando a continuidade para as outras áreas, né? A segunda medida foi pensar na continuidade da empresa em termos de entender as projeções, né, do que nós tínhamos de despesas, receitas, para fazer o que se faz em todas as crises, que são as medidas de proteção de caixa, né? Casualmente, essa crise nos pegou numa situação de caixa extremamente favorável. Nós terminamos o ano talvez com a maior caixa da história da empresa. Então, a gente viu que nós estávamos numa situação confortável e conseguimos fazer então uma live, né, para todos os funcionários, para que a gente pudesse então passar um pouquinho, né, e tranquilizar. Havia muita agitação das pessoas, porque saía essas notícias, vai haver demissão em massa, não vai haver, o que vai acontecer, suspensão. Então, para tranquilizar os funcionários que trabalham conosco, que não haveria demissão, não existia num curto prazo, se essa crise no seu momento mais agudo demorasse 30, 60, 90 dias, não existia nenhum plano de descontinuidade maior, tá, do que a gente estávamos vivendo, tá? Então, essa foi uma ação importante. Uma segunda ação importante foi na área comercial, porque nós estávamos no meio de um grande evento, que é o nosso maior evento do ano, que chama Melnick Vendei. É o maior evento do Brasil em termos de comercialização de imóveis num único dia, e ele se baseia numa convenção e depois num grande evento, né, com mais de 1.000 pessoas na nossa sede, fazendo transações comerciais, né, que era totalmente inviável, né, fazer isso num ambiente como esse, e nós conseguimos rapidamente transformar ele num evento digital, e que nós estamos fazendo, e realmente olhar todas as etapas do processo, transformar todas as etapas digitalmente, inclusive a assinatura do contrato é feito digital, para que o evento pudesse seguir num novo formato.
até porque a cadeia de vendas da construção civil, em geral, é composta por imobiliárias terceirizadas, maiores, menores, né? E que são todas de autônomos, né? Os corretores, sem renda fixa, né? Tudo com renda variável. Então, se todas as consultoras parassem suas áreas comerciais, ninguém toda a força comercial de Porto Alegre no setor de construção civil não ia ter salário para ficar trabalhando em home office. Né? Eles simplesmente não ganham porque eles não produzem. Né? Então, achamos extremamente importante a gente conseguir manter esse evento dessa maneira, e no final nós estamos agora mais ou menos chegando a cerca de 70% do volume de vendas que a gente faria dentro do evento tradicional. Né? Lógico que o evento tradicional normalmente é mais ou menos um dia, mas todo ele dura em torno de 3 semanas. Esse aqui a gente prolongou para em torno de 6 semanas, mas é um número bem interessante, né? E uma mudança de comportamento. Né? A gente nunca imaginou que conseguiríamos ter esse volume de vendas trabalhando totalmente digital, como no passado, pelo menos a gente não tinha uma experiência como essa. Né? Depois começamos a pensar também em algumas medidas para os empreiteiros, né? A força de produção da construção civil, a grande maioria das empresas não tem um contingente grande de mão de obra própria, e sim pequenos empreiteiros, e são empresas muito pequenas, né? Então, pega a base da pirâmide, empresas realmente bem pequenas. Né? Então, para essas, nesse momento, enquanto a atividade está parada, nós estamos fazendo no final do mês uma entrega de cestas básicas, tá, para esses funcionários dos empreiteiros que trabalham em nossas obras, de uma maneira que ajude eles a passar esse primeiro mês. Né? Então, são atividades que nós vamos fazendo, né? E também procuramos junto no sindicato, e o sindicato, né, o Cláudio vai falar um pouquinho depois, acabou montando grupos, né, para vários para negociações, para uma série de situações que podem ocorrer, para que as empresas pudessem, nesses fóruns, trocar ideias, né, e buscar melhores práticas. Excelente. E aí, a cada semana, vamos nos reunindo de novo e vendo esse nova semana, novos desafios que vamos fazer. Muito bom, muito bom. Obrigado, Juliano. E a venda, Ruxo? Como é que está lá a situação? Como é que vocês estão vendo isso tudo? Bom, pessoal, boa noite. Obrigado, pessoal da Anlab, pelo convite. Aos demais participantes, é um prazer estar participando desse webinar com vocês. A Crédito Real não trabalha só com vendas, né? Então a nossa operação tem um pouco mais de complexidade na parte administrativa, né? Porque a gente presta serviços para muitos condomínios e principalmente por uma carteira de locação muito grande aqui em Porto Alegre, né? Isso tem a parte de venda. O Juliano comentou muito bem, inclusive a gente está participando com eles ali, assinei alguns contratos, inclusive essa semana lá do Medei Digital, né? E isso foi uma iniciativa bem bacana. Manteve um pouco do fogo, né? Do corretor em dia, né? Atualizado, mas com uma dificuldade com relação à questão das visitas nos imóveis, né? Claro que daí em lançamentos é um pouco mais fácil, mas as visitas nos imóveis, se tem uma restrição bastante grande, e a gente está procurando um incentivo ao nosso pessoal, os corretores, né, que também não tem renda, né, nesse período aí, buscar algum tipo de solução. Mas voltando um pouco para o que a Crédito Real fez, a gente também criou um comitê de crise, logo lá no começo, lá pelo dia 10, 12 de março, tentando prever o que ia acontecer, né, e vendo a nossa capacidade eventual de migrar para um home office muito rapidamente. Foi que a gente conseguiu, logo que saiu ali o decreto aqui em Porto Alegre, de 19 ao dia 20 de março, na segunda ou na terça-feira, a gente já estava com 80% da empresa em home office, operando, né, praticamente todos os departamentos, claro, com algum problema inicial de produtividade. Ao mesmo tempo, a gente procurou criar alguns subcomitês e principalmente a participação da diretoria diretamente com os funcionários, porque é uma mudança muito brusca, né, de formato de trabalho, né? Tu está trabalhando uma semana com as pessoas do teu lado e na segunda-feira já não tem mais ninguém e tu tem que continuar fazendo o teu trabalho. Então, a gente procurou criar então subcomitês e uma participação bastante efetiva da liderança da empresa, no sentido de nos tornar próximos mesmo no momento difícil, né? No momento de reorganização da empresa, de reorganização das ideias, mas ao mesmo tempo tendo que responder para uma quantidade de demanda bastante grande, porque elevou, né? No nosso caso, as demandas da empresa elevaram de uma forma muito grande, né? Por conta das negociações de locação e as orientações que a gente teve que dar para os condomínios.
Hoje a gente tem quase 15 mil imóveis administrados. Vocês imaginem aí falar com 8 mil proprietários e fazer todo o processo de negociação. Isso aí trouxe um aprendizado bastante grande. A gente exercita muito aí a presença digital, né, com reuniões praticamente o dia inteiro. Provavelmente vocês estão fazendo a mesma coisa. A gente está trabalhando. Esses dias até botei no Facebook uma brincadeira dizendo que eu não queria mais esse home office como chefe, porque era uma coisa impressionante que a gente estava trabalhando e realmente isso estava acontecendo em todas as equipes. A gente também se preocupou com a saúde dos funcionários. Hoje a gente tem até uma ginástica laboral online para eles, né? Então, segundas, quartas e sextas, todos os funcionários que queiram, né, obviamente, podem fazer aí uma ginástica laboral em conjunto. Isso faz com que desestresse um pouco, né? E, ao mesmo tempo, a gente, por outro lado, procurou muito apoio externo, né, nas nossas consultorias jurídicas e tributárias, para dar apoio aos nossos clientes, né? Os contratos de locação são contratos longos, os apoios que a gente precisou fazer para os condomínios no que diz respeito à sua conduta, né? São 1.200 condomínios, até a gente fazer toda a orientação para eles, isso demorou um pouco e agora já está bem mais estabilizado. Olhando um pouquinho para frente, eu acho que a gente ainda está no momento de resiliência, sabe? Existe muita incerteza. Então, é um momento em que a gente precisa enxergar agora, bom, por quanto tempo eu consigo fazer com que a operação realmente siga da forma como é que está. Existe um aprendizado digital que todos nós estamos, provavelmente, para mim, é a primeira vez que estou fazendo em conjunto, né, um debate digital pelo Facebook. Isso é uma novidade para todos. A gente está tendo que aprender como tirar proveito disso, né, e, ao mesmo tempo, levar para a equipe e para os nossos clientes a segurança de que os caminhos estão sendo seguidos na forma adequada. Ao mesmo tempo, eu sempre tenho falado duas coisas para o meu pessoal, né? Primeiro é o seguinte, né? O baralho foi embaralhado, né? Então, pegaram o baralho de cartas e deram uma embaralhada, e a gente vai ter que se acostumar com isso, né? Como é que é esse novo baralho, qual é a constituição dele, como é que a gente vai ver para frente, né? E o segundo ponto é que, aí, olhando um pouquinho, respondendo um pouquinho a pergunta de futuro, né? Eu acho que a gente vai ter uma corrida morro acima bem difícil, sabe? Não acredito que seja algo de curto prazo. A gente vai ter que aprender realmente a entender esse novo momento, um novo formato, novas estruturas, e, ao mesmo tempo, fazer com que as operações funcionem, né? O Juliano falou a respeito do caixa, uma preocupação nossa também. Em situações de crise, caixa é o rei e a rainha, não é só o rei, o caixa é rei e rainha, para que a gente possa ter, sim, uma sobrevida durante esse tempo. Era isso aí. Bom, obrigado a todos, né? Acho que foi bem legal essa introdução de vocês, e eu queria aproveitar então um pouco do Cláudio Coutinho, né? Que é engenheiro, é economista e tem essa experiência toda também de BNDES na área financeira. Falar um pouco de expectativas suas aí para tanto em termos de PIB, né? A gente está vendo muito que a gente deve ter um impacto de PIB bem importante agora nesse ano, e falar um pouco sobre especificamente taxas de juros, se a ideia é manter, tem alguma perspectiva de redução, estudo. Fala um pouco para a gente desse cenário que vocês estão vendo. Infelizmente, está com um cenário muito pessimista para frente. Essa parada da economia vai deixar muitas sequelas em vários setores, e setores muito importantes que movimentam muito a economia, que movimentam o emprego, setor de serviços, que foi ferido gravemente nessa crise, no sentido que você imaginar toda a parte de entretenimento, restaurantes, lazer, viagens, hotéis, cinema, mesmo shopping center, as pessoas vão ter que ter outra postura, enfim. E que eu acho também que vai criar no consumidor um sentimento
vou batizar de japonês, vai ter muito mais propensão a poupar, a não consumir. O japonês tem uma propensão a consumir menos. Eu acho que as pessoas vão ter isso na cabeça, porque essa crise é muito traumática. Então, eu acho que não vai recuperar assim tão fácil o apetite por consumo, por alavancagem, endividamento. Acho que o susto é muito grande. Então, mesmo que você tenha aí uma boa notícia, que você tenha remédio, vacina, etc., eu acho que a volta sempre será lenta. Então, eu acho que as empresas vão ter que se reestruturar, se ficarem mais eficientes para sobreviver esse momento difícil. A gente não tem uma visão muito otimista no curto prazo, não. A gente acha que a gente tem que se preparar para o pior. E aí Cláudio, temos que estar... Oi. Fala, Taitanbaum. Não, pode falar, desculpa. Eu também, agora, olhando em termos de macroeconomia, eu acho que o PIB vai cair. É difícil avaliar o percentual de queda, mas vai ser uma queda relevante. E eu acho também que provavelmente o Banco Central vai ter que reduzir a taxa básica de juros. Isso eu acho que isso é inevitável, nem que seja para abrir espaço fiscal, para que ele gaste menos com juros e consuma esse espaço fiscal com estímulos fiscais que ele já está criando, né? Então, se preparar para o pior e esperar o melhor, né? Pois é, mas eu acho que tem que se preparar para o pior, porque pode ser que venha mais ou menos. Soluções complexas para um problema complexo, né? Então, eu acho que foi falado aí em relação às empresas de caixa é rei e rainha, tem toda a razão. Eu acho que as empresas têm que estar muito preocupadas com o seu fluxo de caixa, têm que ser muito conservadores para poder manter o core do seu negócio de pé, para que quando isso tudo passe, ela consiga acelerar de novo. Mas eu acho que a palavra de ordem para os nossos clientes tal é sobrevivência. A gente vai estar lá tentando ajudar o máximo de empresas a sobreviverem. Mas nenhuma empresa pode, é muito difícil ficar meses sem faturar, né? Ou meses com uma queda brutal de faturamento. Então, complicado. Então, a gente está num momento aqui no nosso estado, Cláudio, que Porto Alegre é uma das únicas capitais, se não a única capital do Brasil que está com a construção civil parada, né? Apesar de a gente ter uma autorização do governo do estado de poder trabalhar, isso é uma coisa que está ferindo demais aí a nossa economia, tanto em termos das empresas, né? Tem muitas empresas que não pode ser que não tenham esse fôlego, mas dos trabalhadores, né? A gente tem aí quase 150 mil pessoas que são diretamente impactadas pelo nosso setor em Porto Alegre, né? E aí, Juliano, eu entro numa conversa contigo exatamente sobre isso, né? Eu queria que tu comentasse um pouco para a gente. Vocês operam São Paulo, vocês operam Porto Alegre, e eu queria que tu pudesse nos ajudar a traçar um comparativo aí. Qual é a diferença para uma empresa, uma incorporadora, uma consultora que está trabalhando lá, apesar de um momento delicado? A gente sabe que está tendo venda, a gente sabe que está tendo negócio, né? De repente não numa velocidade que se esperaria, mas falar um pouco aí dessa comparação São Paulo, Porto Alegre e também desse conceito de que as pessoas estão cada vez mais valorizando o morar bem. A gente está em casa mais tempo, né? Então está dando conforto. Aquela visão que tinha, vou morar num cubículo e porque eu vivo na rua. Não, agora a gente está confinado, né? Na nossa casa. Fala um pouco para a gente desse cenário São Paulo, Rio Grande do Sul, São Paulo, capital, Porto Alegre, e esse conceito aí do imóvel para a gente um pouquinho. Bom, Cláudio, essa é uma realidade, né? Hoje as obras na cidade, pelo menos as obras públicas seguem atuando, mas as obras das empresas estão paradas, né? Hoje, se não me engano, são 4 capitais do Brasil que estão paradas e as 21, alguma coisa assim, funcionando, né? Dentre elas, São Paulo e Rio são talvez as duas mais importantes que nós atuamos. Primeiro, né, a questão da obra ela é extremamente importante
para o trabalhador, né? Porque, de novo, a nossa mão de obra basicamente é terceirizada, né? Normalmente as empresas construtoras, elas são maiores que os empreiteiros, elas têm capacidade de ficar mais tempo parados, né? Mas o pequeno empreiteiro, né, esse ele não tem, ele praticamente ele trabalha. No passado, né, para quem lembra, se pagava até quinzenalmente, tinha uma época que se pagava até semanalmente, porque os funcionários não conseguiam chegar no final do mês, eles não têm poupança, né? Então, hoje, nós falamos, né, que o caixa é o rei da situação, né? Quando a gente libera as obras, na verdade, é a parte da despesa, né, de uma incorporadora, né? A obra andando, você tem que comprar, você tem que produzir, então é a parte da despesa. Então, em termos de caixa, para a construção civil, é um sacrifício, né? A obra apenas está aberta, você estando com os estandes fechados, quer dizer, com uma dificuldade de fazer receita, e a obra a todo vapor andando. Mas é um sacrifício que o setor entende extremamente importante em prol das pequenas empresas, né, que são esses trabalhadores que trabalham conosco, esses empreiteiros, né? Então, é um sacrifício que vale a pena ser feito para que realmente essa renda e essa produção se pague e chegue lá na ponta, né? Então, tem essa importância. Também é importante para as empresas, porque é muito mais fácil tu manter a tua vida normal com as obras efetivamente andando, né? Até porque tem a parte de carteira, de cobrança, e é diferente, né, o cliente sentar para pagar o seu compromisso mensal, enxergando um lado uma obra produzindo, e outro dizendo que a obra está parada, né? Então, isso fragiliza um pouco essa relação. E um terceiro ponto que é bem importante, né, que já existem estudos, a Universidade Federal do Rio de Janeiro já fez um, que realmente já comprovando que a atividade da construção civil nas obras, né, é uma das que menos tem probabilidade de contágio, né? Ela fez um ranking considerando 50 pontos, aquelas atividades com menor chance de contágio, e 100 as maiores. Se pegar as atividades de construção civil que tem ali, é 51, 52, 53 pontos, né? Então já existe um pouco disso. Então, eu acho que essas são as principais diferenças. Eu acho que quem nota mais do que a construtora é realmente os trabalhadores e os empreiteiros lá na ponta, podendo ter sua atividade com segurança e realmente recebendo, né, que é um momento realmente bem complicado para esse pessoal. Em termos da casa, né, de moradia, realmente cada situação nova, né, nos põe novos desafios, e hoje realmente a casa está sendo muito mais que morar, no mínimo escritório, né, como nós estamos todos aqui trabalhando em casa, né? Então realmente vai dando uma nova dimensão, né, para essa moradia, porque a moradia do passado era o lugar onde a gente vivia, mas a moradia do futuro, ela é multidisciplinar, ela tem que receber suas encomendas, né, que a gente recebe hoje, a quantidade de entrega de encomendas, ela tem que ser seu escritório quando precisa, ela, obviamente, numa situação não como o coronavírus agora, mas é um ponto de esporte e de congregação, né, e de convívio. Então, realmente, a importância da casa acaba se destacando num momento como esse. Falando um pouco, então, do conforto da casa e também entrando um pouco na área de condomínios, Ruschel, eu queria que tu comentasse um pouco dessa parte do desafio das locações e da gestão dos condomínios. Eu queria que tu falasse um pouco para a gente sabe que tem uma pesquisa que eu recebi do Zap esses dias, de um impacto grande também em locações. Tem pessoas que estão recebendo 30%, pessoas que vivem de locação, né? Até com grandes carteiras, impactando quase em 70%, 80%, né, do que esses investidores de locação recebiam. Eu queria que tu colocasse dentro do cenário aí de crédito real, como é que vocês estão vendo essa questão das locações e também da administração de condomínios, Ruschel? Se vocês veem um cenário de inadimplência, se o pessoal está tocando, está buscando reduções de custo dentro dos condomínios, como é que isso aí está trabalhando? Bom, vamos separar, né? Condomínios de locação são... Isso, são duas coisas. No mesmo ambiente, mas, né, com abordagens bem distintas, né? A gente tem procurado, primeiro, como mantra, né, a negociação, né? Então, há que haver um entendimento entre as partes. De um lado, temos um locatário que seja residencial ou comercial que, de certa forma, ou reduziu renda ou então o negócio não tá andando, né? Que nem falou aí, loja de material de construção que estava fechado, depois abriu, situações de lockdown de determinadas cidades, acá tem um entendimento de, bom, houve uma redução de renda. De outro lado, há sim um investidor ou alguém que vive da renda daquele imóvel, né? Então, são duas partes
duas partes que devem entrar em comum acordo. O que a gente tem procurado fazer é vivenciar cada negociação e fazer com que haja um entendimento entre locatário e locador, principalmente para a manutenção dos contratos. O nosso objetivo principal é a manutenção dos contratos e evitar a inadimplência. É muito melhor um bom acordo do que depois um processo judicial ou algo que possa trazer um problema no futuro, que certamente vai acumular, né? Isso é algo que a gente está prevendo, né? O judiciário vai ser muito demandado o dia que a gente sair disso, a respeito dos direitos e deveres, né? Um cuidado que a gente tem procurado orientar os nossos tanto locatários quanto locadores, apesar de nós estarmos aí em um estado de calamidade ou em uma pandemia, não pode tudo. Existem obrigações entre as partes, né? A pessoa está morando em algum lugar, aquele imóvel é de alguém, e existe toda uma questão de direito a respeito da posse e a respeito das obrigações no que diz respeito àquele imóvel. Por exemplo, deixa de pagar uma locação, está deixando de pagar o condomínio também. Então, é um efeito em cascata que pode acontecer, e o que a gente tem procurado fazer, e até com bom sucesso, do entendimento de que a gente tem que passar esse período para tentar voltar a alguma normalidade um pouco mais adiante. Claro que a gente não consegue saber exatamente o tamanho desse túnel aí, mas a gente tem procurado e realmente o nosso pessoal tem conseguido sensibilizar, e as pessoas estão sensibilizadas, porque hoje, ainda bem que a gente recebe muita informação, então está todo mundo sabendo que está todo mundo com problema. Então, vamos nos ajudar, é hora de juntar a mão e vamos resolver esse problema junto. Vamos tentar passar um tempo em algumas situações de imóveis de mais alto valor, ou imóveis, prédios. A gente tem recomendado aí fazer os acordos em prazos mais curtos, porque dependendo do tipo do negócio, pode ser que retome. Então, para não fazer acordos de longo prazo e sempre evitar o acordo de alguma coisa judicial, porque realmente vai acabar não resolvendo, né? Vai para a justiça está parada, né? No que diz respeito falando um pouquinho de inadimplência, subiu um pouco a inadimplência, a gente apura no dia 15, quer dizer, apuramos diariamente, né? Mas a gente acaba fazendo fechamento no dia 15, então ali a gente observou um aumento da inadimplência, mas ainda não nos níveis que a gente imaginou que aconteceria, tá? Está um pouco abaixo, vamos dizer que todo mundo ainda tem uma reserva, né? E está cumprindo pelo menos com a alocação agora. Nos condomínios aconteceu parecido, né? A gente partiu aí para fazer uma orientação para os síndicos, para redução de despesas, né? Postergar algum tipo de obra, algum investimento que fosse fazer no prédio, para que também preserve o seu caixa, né? Então, não é uma empresa, mas tem dinheiro, gasta, tal. Então, a gente passou a fazer isso, e também, ao mesmo tempo, as questões de segurança, né? Dos funcionários de condomínio e do pessoal de portaria, pessoal de limpeza, né, que necessita aí de ter um cuidado especial e precisa de uma orientação mais institucional. A gente passou a fazer isso. Disponibilizamos também um canal de palestras que a gente fazia presencial, que é o Condomínio em Foco. A gente passou a fazer digital para que mais pessoas pudessem estar presentes. E no que diz respeito à inadimplência, também subiu um pouco, mas eu posso dizer, e não é o meu caixa, né? O caixa dos condomínios ele está salvo, ele está pelo menos por enquanto a gente não vê nenhum problema. A minha preocupação realmente é maio, né? Como é que vai acontecer? Por quanto tempo a gente vai ficar parado? Quais os negócios que realmente não vão ser retomados e eventualmente pessoas que possam ser demitidas? Isso vai reduzir renda e pode dentro dessa linha, Ruschel, antes de passar aqui para a Teodora, que eu já tenho uma pergunta pronta para ela, eu queria só rapidinho que tu nos respondesse, sim ou não. Tu acha que tem gente já se aproveitando que não teve impacto na sua renda? Isso até é uma pergunta que está vindo no chat aqui. Gente que tu vê que está se aproveitando da situação, dando aquele jeitinho para não pagar o condomínio, não pagar o aluguel, atrasar a prestação, ou tu acha que isso não está pegando ainda? Vamos ser claros, né? O esperto tem tudo que é lugar, né? E num momento desses, a gente procura, por exemplo, essa semana, ou na semana passada, a gente pegou 3 ou 4 casos de fraudes, né? Então, que não acontecia isso por ano. Tinha 4 casos por ano. A gente pegou numa semana. Então, o pessoal procurando se aproveitar aí de uma questão de não presença física, de envio de documento digital,
Ah, então já aconteceu. Sim, tivemos situações de pedidos de desconto que tipo assim, não quero pagar o aluguel até dezembro. E aí tu vai ver o negócio do cara e o negócio do cara está aberto, né? Está funcionando. Então, isso aconteceu, né? Sabe que Infelizmente. isso aí tem Infelizmente. escolas, né? Aconteceu muito em escolas, né? As pessoas ligando para pedir desconto na mensalidade de escolas e postando nas redes sociais que está tomando Vevo Clicou e vinho e picanha marmorizada. Mas, Teodoro, eu queria essa pergunta que eu queria te fazer, ela veio também um pouco do que veio já no chat para a gente também. Vocês como trabalhando na cadeia produtiva, né, fornecedores tanto de matéria-prima, de serviços, de a granel, ou seja, que tem uma interação grande com construtoras e incorporadoras, né? O que vocês estão vendo hoje de se tem algum problema de cadeia de fornecimento, ou seja, de entrega, de transporte, de logística, e também o que vocês como fornecedores estão vendo no futuro, porque vocês entram desde o início da fase da estrutura e vão até o acabamento da obra, né? Se vocês já estão vendo algum impacto de cadeia de fornecimento e o que vocês estão esperando aí para segundo semestre e também para 21. O que a gente viu, tá? Que pouquíssimas indústrias pararam. O pessoal é que a indústria também o pessoal não trabalha tão junto, né? Então é uma área mais segura assim, mais fácil de controlar. Então, cadeia de fornecimento só vai ter problema se do dia para a noite resolver voltar ao que era patamar de 2013, 2014. Porque, senão, por enquanto, o pessoal está super bem equipado, porque a gente veio de um boom, aí passou agora por uma queda grande, então a gente ainda não voltou a toda a capacidade que tínhamos, né? Então, eu acredito que não haverá problema de fornecimento, porque transporte está seguindo e realmente a nossa área não foi tão impactada, porque as obras, na maioria das cidades, na grande maioria das cidades, não pararam. E o que a gente está vendo para o futuro é 50-50. Eu converso com muita gente, com muitos construtores, muitos que têm projetos para lançar em julho, estão pensando em lançar setembro, outubro. Muitos que têm alguma coisa na gaveta, que não tem, assim, não prometi lançamento, está pensando em lançar em março do ano que vem. De todo mundo que eu conversei, ninguém me disse assim, olha, não vou lançar, vou engavetar. E assim, aí tem empresas que vendem Minha Casa Minha Vida que estão vendendo bem. Estão vendendo bem nessa época. Tem gente que está vendendo apartamento agora. Por isso que eu queria perguntar para o Ruschel também como que está a situação de venda dele exatamente no mês de março, como que foi, porque o que eu escuto dos clientes é, olha, a gente não parou de vender. O pessoal tá dentro da expectativa ainda nas vendas de apartamento. Bom, o Ruschel responde, depois já vou passar direto pro Bruno, que o chat tá bombando aí, vai querer passar umas perguntas do público também. Vai, Ruschel. Março é um pouco atípico, né? Porque, na verdade, a gente ficou aí 1/3 do mês só parado, ou parcialmente parado. Então, teve um volume, eu posso dizer que o nosso março foi bom. Agora, abril, sim, por conta aí dos acessos a visitas a imóveis, do problema de segurança, um pouco de medo das pessoas. Apesar da gente ter todos os instrumentos digitais, né? Não é necessário presença para assinatura, mas tem a questão do cartório, a escritura. O nosso mercado ainda tem um aspecto presencial, que isso vai mudar, né? Isso com certeza é uma das coisas que vai desaparecer, essa quantidade de burocracia que a gente tem para fazer uma venda. Mas no caso aí das vendas de lançamento, a gente comentou aí do Medei, a gente fez vendas. O pessoal ficou feliz, me ligava, Ruschel, entra lá que tem uma assinatura eletrônica. Eu entrava aqui, fazia assinatura, estava acontecendo, mas realmente abril deu uma queda grande. Bruno, tudo contigo. Pessoal, tá realmente bombando, que nem tu falou.
Tem perguntas de todos os tipos para todos os participantes. É até difícil de escolher. Agradeço a toda a audiência. Tem mais de 250 pessoas conectadas agora, mais algumas aqui no Zoom. Eu separei uma pergunta bem boa que tem um gancho direcionado ao Juliano, que vai pegar esse gancho de tecnologia que tu falou, que tu teve que se adaptar ao Manic Given Day para o lado digital. Então, uma pergunta do Lucas Barcelos, ele diz: boa noite, gostaria de saber se a partir dessa crise as empresas que não estão conectadas com o mundo online, como que elas vão se portar diante disso? Será que vão levar mais a sério esse lado digital e tecnológico? Com certeza, né? Eu acho que a tecnologia ela entrou justamente para talvez para aquelas empresas ou até para aquelas pessoas que eram mais distantes, né? Se tornou uma coisa do dia a dia, né? Há umas semanas atrás nós tivemos, alguns dias atrás, né, a Páscoa, e eu da religião judaica temos o Pessach, que é uma festa familiar, e fizemos à distância, e minha avó com 96 anos estava, né, exatamente no Zoom, participando, cada um da família que sempre se juntava, cada um na sua casa participar junto, né? Então, se uma senhora de 96 anos está se entrando, né, junto com a ajuda, mas participando disso, a tecnologia está chegando mais longe, tá? Foi uma oportunidade para a tecnologia chegar mais longe. Então, não tenha dúvida, né, que as empresas, os processos de venda, os processos comerciais e outros certamente se digitalizarão mais no futuro, né? Assim que terminar essa crise, eles vão perdurar, né? Isso vai ser um ensinamento que nós estamos adquirindo das pessoas e as empresas para ficar, né? Então, certamente, o segmento de bancos, talvez mais pessoas vão utilizar os apps, né, e vai desafogar um pouco mais as agências. Já é uma coisa que já acontece, né, o Coutinho pode falar, mas talvez vai ser acelerado, tá? Certamente esse processo digital que nós estamos fazendo na área comercial vai continuar. Hoje, por exemplo, o Ruschel falou, né, é muito presencial, sempre foi muito presencial essa área comercial da construção civil. Então, a gente sempre vendia muito para o nosso entorno, tá? Mas daqui a pouco projetos como hotéis, por exemplo, são de investimentos, talvez da maneira online a gente possa vender para o Brasil inteiro, tá? Então, novas ferramentas e novas tecnologias nos abrem novas portas, que são as oportunidades da crise, né, Cláudio? Juliano, excelente essa colocação. Ontem eu estava conversando com um amigo meu sobre um artigo que ele me comentou, que diz que o título é o seguinte, Be Digital or Be Digitized. Eu não conhecia essa palavra digitized. Então, ali eles explicam mais ou menos que o digital é tu tratar o analógico de forma digital. Ou seja, tudo que tu faz de maneira analógica, tu fazer de maneira digital. Que não é uma inovação, na verdade, né? O digitized é onde tu vai dar aquele pulo, ou seja, tu vai conseguir ganhar produtividade, tu vai chegar em lugares onde tu não chegava dessa maneira. Aí, nesse ponto, então, eu queria ver com o meu xará, Cláudio Coutinho, como é que o Banrisul está vendo esse papel da inovação nesse momento de crise para uma retomada das empresas e até para inovar no modelo de negócios do próprio banco, né? Como mudar isso, né? Como utilizar da inovação nesse momento e aproveitar para dar mais um salto que as empresas estão esperando. Eu até ia comentar que, na verdade, se existe um efeito colateral positivo dessa crise, é a utilização dos canais digitais. Nossos canais digitais estão bombando, assim, é impressionante. Assim, a utilização que nós temos tido de canais digitais é impressionante. E nós estamos desenvolvendo ferramentas novas para colocar no app, para esse refinanciamento, etc. E eles estão bombando, significa que a população está, digamos, aprendendo a usar, graças à crise, mas é um efeito positivo da crise. Então, ao final da crise, não tem a menor dúvida que os processos vão ser muito mais eficientes. Já estão mais eficientes nesse sentido. Estamos conseguindo funcionar com muito menos gente em site, muito menos gente em todos os lugares e a coisa está funcionando. Então, eu acho que esta crise, ao final, os negócios todos vão ser diferentes e provavelmente mais eficientes. Nós estamos aqui nessa reunião aqui, excelente, né? Todo mundo se vendo muito bem, etc.
talvez numa situação antes da crise, a gente teria pego um avião, alguém pegou o avião, alguém se encontrou. Nada disso precisa acontecer. Né? Estão todos aqui falando, e com não sei quantas pessoas vendo a gente no Brasil inteiro, ou no interior do Rio Grande. Então, eu acho que ao final desse processo, a economia vai ficar muito mais eficiente e o banco está com diversas iniciativas no meio digital. Nós temos lá uma área de transformação digital muito grande, continua trabalhando, inclusive acelerou o trabalho dela no processo de home office. Então, a gente está entregando cada vez mais produtos digitais e a gente já tem uma tradição nisso. Criamos a empresa de adquirência dentro do banco, a Vero Adquirência, uma empresa criada do zero, tecnologia toda nossa. E a gente, ao final desse processo, acho que a gente vai ser mais eficiente usando melhores canais digitais e o pessoal está aprendendo. Fico muito feliz em ouvir isso, Faustinho. Muito feliz. A gente que vem trabalhando com inovação, você sabe que eu tenho falado aí nos outros webinars que essa crise ela está sendo um grande teste para as empresas. E por quê, né? Por que é um grande teste? A gente entende que os mercados vêm se acelerando, mesmo antes dessa crise, né? Falando um pouquinho do business as usual, como a gente tinha antes aí, os mercados vêm se acelerando e cada vez mais os ciclos dos produtos são mais curtos, né? Tem uma série de questões da própria influência da tecnologia, né? Uma convergência de tecnologias que a gente está vivendo nessa era e uma série de fatores socioeconômicos também, de novas... Enfim, uma geração toda acostumada que já nasceu, né, com as ferramentas digitais na mão. Então, a gente enxerga que tudo isso já está, na verdade, né, para alguns segmentos e para outros um pouco menos, mas vai chegar lá ampliando a velocidade e a dinâmica dos mercados. É evidente que trabalhar a transformação digital é um negócio super importante nessa época. Agora, nos webinários anteriores que a gente fez, o pessoal do varejo comentou muito isso. Olha, o mundo vai voltar depois dessa crise de outra forma. A gente provavelmente acelerou aí 10 anos em questão de 10 semanas, 10, 15 dias, né? Então, o que a gente enxerga nessa história toda? Quando a gente fala de inovação, a gente normalmente se refere à inovação como uma competência organizacional, não como um produto novo só, uma invenção, uma criação de algo que gera valor novo, mas uma competência nova. E que competência é essa? É a competência que permite, as competências que permitem que as empresas vivam e sobrevivam e prosperem nesse ambiente de velocidade rápida. É diferente a gente gerir uma empresa, né, num ambiente que muda toda hora, do que num ambiente super estável, que a gente costumava ter no passado. Por isso que eu falo que essa crise é um tremendo teste para todo mundo, porque as coisas mudaram da noite para o dia, né? E a gente precisou readaptar processos, a gente precisou enxergar oportunidades, né? Enxergar oportunidades e sair atrás dessas oportunidades, implementá-las. Então, quanto que as nossas empresas estão preparadas para fazer isso? Se o futuro fosse uma sucessão de mudanças contínuas, né? Talvez não nessa dimensão que a gente está vendo, evidentemente, né? Mas se for assim, quão preparado a gente está para poder lidar com isso? Né? Para identificar oportunidades rapidamente, para, a partir das oportunidades identificadas, a gente poder se reestruturar e colocar um produto novo no mercado rapidamente e gerar valor em cima disso. Então, muito do que a gente vem conversando está alinhado com isso. Eu fiquei muito feliz de te ouvir, né? E eu vi o Juliano ali falou também, o Cláudio já deu umas eu acho que o Ruschel quer contribuir também. Eu até fazendo uma brincadeira, parece que vocês contrataram o coronavírus para a Anlab, né? Aí, então, motivou todo mundo a contratar consultoria e tal. Mas falando um pouquinho a respeito do mercado imobiliário, tentando olhar um pouquinho para frente, né, a respeito dessa modificação toda, eu imagino que, primeiro, os espaços todos de comércio eles vão ser reconfigurados. Tá? Isso é certo que vai acontecer. Então, restaurante com um monte de gente, provador de roupa em loja, como é que tu faz para comprar um tênis?
Isso aí tudo vai ser reconfigurado, porque a gente não sabe por quanto tempo a gente vai conviver com o vírus, com essa coisa, como é que tu te contamina, não te contamina, vai ter uma vacina. Como é que tu vai comprar uma roupa? Tu vai ter que comprar roupa de casa. Então, talvez aí os espaços comerciais, restaurante, buffet, né? Aqueles buffets, isso vai ser reconfigurado, né? Com certeza a gente vai ter um outro, eu não sei ainda que formato que é, mas com certeza vai ser reconfigurado. A outra coisa essa questão do trabalho e da educação remota, né? O Coutinho falou aqui, pô, a gente está aqui agora, não pegou avião, não, né? Não precisou, e estamos fazendo. Para mim está sendo excelente essa. Podia não estar ninguém vendo, eu já estou aprendendo um monte aqui do que poderia ser feito, e essa ferramenta já existia, quer dizer, isso aqui tudo já existia, a gente não aproveitava, parece que estava adormecido. E a gente tem aí uma oportunidade muito grande, né? Tanto no trabalho remoto, aí pega todo mundo, e na educação à distância. Aproveitar esse gancho do meu amigo Ruschel, né? Vou parafrasear, meu pai gostava muito de falar no Einstein, né? E aí o Einstein tem uma frase que para uma série de problemas complexos existem muitas soluções fáceis, todas erradas, né? Então, sem dúvida que a gente está à beira de um problema complexo. E a Teodora, ela faz parte hoje da diretoria do IEE, né? E agora com o Fórum da Liberdade, de forma muito sábia, né, e inovadora, né, eles fizeram uma mudança completa de transformar o Fórum da Liberdade, que era um evento enorme, que reunia muita gente, num lugar fixo e que tinha já uma transmissão também online, mas esse ano foi um negócio espetacular, porque todo mundo que era para estar estava, e painéis com empresários e gente de muito valor, né, e foi uma solução complexa para um problema complexo, né? Então, Teodora, parabéns aí também por esse empreendimento, né? Eu queria ouvir de ti também que se tu pudesse ver, pegar esse conhecimento, né? O que foi falado ali nessa semana de fórum, que foi muito despejado, muito conhecimento, né? Se fosse pegar aquilo ali, um ou dois insights que tu recebeu dentro daquelas palestras do meio-dia, para o teu negócio e que possa ser para a cadeia produtiva da construção civil. O que tu falaria aí para a turma que está nos assistindo? O Davi Vélez, que é o CEO do Nubank, hoje ele falou, né, na palestra meio-dia, que com o home office estabilizado, assim, o pessoal aprendendo a trabalhar de casa, ele não precisa ter o melhor funcionário de São Paulo trabalhando com ele, pode ter o melhor funcionário do mundo trabalhando com ele. E então isso aí é uma mudança absurda, né? Porque todo mundo, até no nosso caso, né, que a indústria ficava longe de Porto Alegre, a gente estava sempre na estrada para lá e para cá, e a gente, pô, e agora? A gente não precisa mais, a gente pode estar fazendo sempre reuniões online. Isso aí foi uma disrupção enorme, porque é bem como vocês falaram, em 10 dias a gente evoluiu 20 anos em tecnologia, a gente se obrigou a evoluir 20 anos em tecnologia. Então, esse foi um insight muito bom que a gente teve no fórum, né? Esse que eu falei do Davi, que tu pode ter o melhor funcionário do Brasil, do mundo, porque, né, trabalhando de casa. E outra coisa foi o que o Jorge Paulo falou, a questão de sempre crescer nas crises, né, que é o momento que tu tem que olhar para dentro. Tem que olhar para dentro da tua empresa, e custo é uma coisa que tu sempre pode cortar, e tu tem que estar sempre tentando se reinventar, usar esse momento que é caótico para restartar de novo, para ver alguma coisa que tu sempre fez. Eu sempre fiz assim e sempre funcionou assim. Mas sempre fez errado. Então esse é o momento de tu parar e tudo que tu estava fazendo e se reinventar, fazer de um jeito diferente, porque o que funcionava 20 anos atrás, hoje já não funciona mais, tu tem que dar um jeito de seguir. Então, assim, aproveitem esse caos para tentar mudar umas coisas que vocês não conseguem. Com essas duas... Muito legal, Teodora. Deixa eu só dar um pitaquinho aqui, Cláudio, porque eu queria aproveitar o teu comentário para dizer o seguinte, né? A gente não pode cair na armadilha
de dizer assim, olha, agora eu vou tomar uma série de ações, vou mudar uma porção de coisas, né, por causa da crise, e depois as coisas vão normalizar e vai voltar a vida como era. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente, como eu estava falando antes, a gente vai viver mudanças contínuas daqui para frente, e a gente precisa aprender nessa crise a criar uma forma sistemática de ficar se reinventando. Esse é o jogo. Eu acredito piamente que dessa crise do lado de lá vão sair, primeiro as empresas, evidentemente, as empresas que têm caixa e vão conseguir sobreviver esses meses, né? Mas segundo, as empresas que são inovadoras, as empresas que têm essa competência de inovar vão ser as empresas que vão sobreviver ali na frente. Então, muito legal a tua colocação, gostei muito. Segue lá, Cláudio. Vamos lá. Olha, para mim tá ótimo, aí foi de bastante aprendizado. Eu acho que junto com a Lab a gente conseguiu montar um time multidisciplinar que pegou todos os elos da nossa cadeia produtiva. A cadeia produtiva da construção civil é algo que a gente tem um potencial enorme para criar e para inovar e para se diferenciar. A gente tem que estar trabalhando com o Oceano Azul, né? E não só na corrida dos ratos, né? O W. Shankin fala muito nisso. Mas, para mim, foi muito bom. Aí a gente aprendeu bastante. Eu queria passar para o Fred agora para conduzir a última pergunta do chat. E é tudo contigo, Fred. Bom, pessoal, antes de finalizar, que o nosso tempo já está super, já passou do tempo aqui. Eu vou ter que até pular a pergunta do chat. Queria pedir primeiro para a gente fazer uma foto aqui ao vivo aqui no chat, aqui, ó, para a posteridade aqui. Vamos lá. Vale, obrigado. Depois eu mando para vocês. Bom, pessoal, prazer imenso aqui. A gente até pede desculpas para os panelistas. A gente queria ter falado muito mais com todos vocês, mas eu acho que foi uma contribuição muito boa de todas das visões aí dos diferentes nichos dentro desse segmento. Então, meu muito obrigado aí a todos vocês por estarem presentes aqui conosco. O nosso mediador, Cláudio, teve gente falando que era melhor que o William Bonner, então acho que a gente cumpriu bem aí com o papel. E toda a audiência aí que foi fantástica. Mais uma vez agradecer aos apoiadores CDL Porto Alegre e Grupo Bandeirantes, assim como o Sinduscom Rio Grande do Sul. Então a gente espera ter contribuído nesse momento tão sensível. Esperamos que os espectadores tenham gostado. Pelo número de comentários, acho que foi muito benéfico. A gente viu gente ali de tudo que é de imobiliárias, da construção, comentando as empresas ali. Então foi muito bacana. Queria lembrar que semana que vem a gente continua com os nossos webinars, na quarta e na quinta-feira. Então a quarta a gente está com um duelo de CEOs, né? Na verdade é uma conversa com CEOs. A gente vai ter então o Leandro Melnick, irmão do Juliano, conversando também com o Fábio Fátio, que é o CEO das Lojas Renner, né? E depois na quinta um webinar diferente, onde a gente vai abordar um pouco sobre inovação aberta, os hubs de inovação, né? Então a gente vai trazer o pessoal da Tecnopuc, o professor Jorge Aldi, algumas empresas que estão fazendo essa inovação aberta através dos hubs. Então já é uma visão mais de futuro, de como é que a inovação pode ajudar para sair da crise, né? A gente já está olhando um pouco mais para o futuro. Lembrar também que essa gravação aqui vai estar em breve já no nosso Facebook, também na nossa plataforma do YouTube, para quem quiser rever. E também agradecer as perguntas e já me desculpar aqui porque foram muitas e foi difícil escolher aqui ao vivo, tá? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Terminar aqui com um recado para lavarem as mãos, ficarem saudáveis e que tudo volte ao normal o mais logo possível. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço, boa noite. Boa noite, pessoal.